uma das nossas atividades que nós fazemos, quer dizer, isso está no nosso estatuto, a finalidade da fundação é divulgar o patrimônio histórico. E nós temos feito isso. Todos esses fortes que estão espalhados pelo Brasil todo, interior e na costa brasileira, nós temos divulgado por intermédio de uma revista e também de livros que nós publicamos. Então, essa é uma responsabilidade que nós temos, que é uma finalidade do nosso estatuto e que temos cumprido, e os nossos leitores têm recebido assim, um grande presente com esse trabalho que nós estamos realizando. O Forte das Cinco Pontas, no Recife, que é um forte originalmente holandês, e é super importante que nesse forte habite o Museu da Cidade, com os mapas, com as fotografias do Recife, porque se trata de um dos locais mais importantes da origem da cidade do Recife. Você, durante a sua explanação, você falou que Recife, como foi colonizado por holandeses, ela foi toda aterrada. Como você explica a situação da Forte hoje? Na verdade, o Recife era um grande mangue. Para os holandeses, acostumados com a água, construir em terras molhadas, em terras movediças, não era um problema. E o forte, na época que ele foi construído, era um forte de terra e faxina e madeira, ele ficava na beira do mar e tinha um rio próximo. Então, hoje, com os aterros, ele perdeu a relação com a água e isso é, de alguma forma, um problema. Na verdade, o forte hoje ele está dentro da área urbana, de uma área extremamente tumultuada, complexa, com edifícios altos em volta. Então, na verdade, a paisagem do entorno do forte foi bastante comprometida com o crescimento da cidade. O que é arqueologia? Também no segundo bloco, as semelhanças dos sistemas de fortificações de Portugal com as do nosso continente. Eu comparo sempre a arqueologia com, digamos, uma pessoa tem um determinado problema qualquer, normalmente ele procura um psicólogo para encontrar as suas raízes mais profundas, ou seja, as raízes mais profundas dos seus problemas. A arqueologia resgata informações do passado, trazendo informações do cotidiano que normalmente não são relatadas nem na documentação iconográfica, nem tampouco na documentação textual. Normalmente nós cumprimos um ritual diário e não nos apercebemos disso. Na hora que calçamos o sapato, na hora que escovamos os dentes, na hora que calçamos uma sandália, isso é o cotidiano. Na hora que nós vamos tomar um banho, por exemplo, começamos sempre a nos banhar por uma determinada parte, a ensaboar numa determinada parte. Isso não está registrado em local nenhum. Ninguém normalmente tirou uma fotografia calçando o seu sapato. Entretanto, se alguém for para o Alasca e colocar um sapatão daquele de neve, ele faz questão de se fotografar. Então, normalmente, o que é registrado na documentação é exatamente aquilo que foge ao cotidiano. E o que nós buscamos é exatamente o cotidiano das populações através de seus elementos materiais. Cada elemento material reflete exatamente a atividade, o sexo, a idade, etc. Então, a vestimenta identifica a idade, identifica sexo, classe social, etc. Então, é através desses elementos materiais da cultura que nós recompomos o cotidiano. Então, esse é um dos objetivos da arqueologia. Nada mais significativo do que ter um representante das fortalezas aqui no seminário de Portugal.
E é isso que tem aqui ao meu lado o Sérgio, que ele veio de Açores e deu a explanação agora de como é feita a preservação e os cuidados com as fortificações em Portugal. Eu venho falar especificamente no caso açoriano. Os Açores são um dos 2 arquipélagos de Portugal e os Açores estão profundamente inseridos na época das descobertas, quando Portugal inicia a epopeia através dos mares, descobre rapidamente as ilhas. Elas são rapidamente povoadas e rapidamente também têm necessidade de ser defendidas porque os ventos predominantes empurram as ricas embarcações que vêm do Brasil, que vêm das Áfricas, que vêm do Oriente, que vêm do Japão, para próximo das ilhas. Portanto, as ilhas são assediadas anualmente por piratas e corsários que procuram usar as ilhas como base logística para atacar as armadas que regressam à Europa. Portanto, as ilhas têm esse duplo problema. Para começar, têm que lidar com a pirataria para não terem problemas a nível da sua própria segurança e, por outro lado, também têm que salvaguardar os interesses da coroa no regresso das armadas. Como é que isso é feito? Isso é feito através de um conjunto de pequenas fortalezas, porque o objetivo é manter o inimigo na água. Se o inimigo estiver na água, não faz mal à terra. E, simultaneamente, criar um conjunto de grandes fortalezas, ao todo são 4, nas 9 ilhas, que servem de pontos de escala de apoio a essas grandes armadas que poderiam ter problemas por intermédio de piratas e corsários. Sérgio, você como português, e aqui nós no Brasil temos todas as fortificações, uma identidade portuguesa. Você, nesse seminário, o que você achou vendo essas fortificações? Bom, eu vim aqui ao Brasil com uma série de objetivos e uma delas era tentar perceber a semelhança das ilhas com o que está cá feito e a sua diferença, e encontrei. Portanto, claramente há aqui uma traça portuguesa, claramente que há aqui uma traça que nós também temos nos Açores, há aqui uma intenção por trás das construções das fortalezas que é nossa, tanto nossa portuguesa brasileira, não é? Do mundo português, com diferenças. Obviamente que num território muito maior não encontrei a quantidade de fortificações que eu tenho nos Açores. Nos Açores são cerca de 160, a grosso modo, em 9 pequenas ilhas. Portanto, o conceito é diferente, é mais fácil de defender, porque são ilhas mais pequenas. No Brasil, por ser um território tão grande e tão vasto, não era possível defender assim. Contudo, defendem-se as vilas, precisamente dentro do mesmo estilo e da mesma forma como nós também defendíamos, quer Portugal continental, quer também as ilhas.